Um assunto que todo mundo gosta de falar mal, de ficar repetindo muito bordão, muita frase de efeito, mas com pouca informação, são impostos no Brasil. Tá aí um excelente tema para mais um vídeo da série Reclama Direito. Então, já tá todo mundo careca de conhecer aquelas reclamações que todo mundo faz a respeito de imposto no Brasil, de impostômetro pra cá, e aquelas contas com a reportagem mostrando por que o PlayStation novo vai ser tão caro no Brasil e esse tipo de coisa. E o lugar comum que fica sempre no ar é que o Brasil tem uma das maiores, se não a maior carga tributária do mundo. Então, para começo de conversa, vamos começar desmistificando essa ideia. O Brasil tinha, em 2012, uma carga tributária na casa dos 34% do PIB. Com certeza você já ouviu esse número um monte de vezes, já ouviu falar que a gente trabalha não sei quantos meses de graça só para pagar os impostos, esse tipo de coisa. E com certeza também está longe de ser uma carga baixa. Ela é maior que a carga tributária de países como Canadá, Austrália, Japão e Estados Unidos, por exemplo. Mas também está longe de ser a mais alta do mundo. Tá cheio de exemplos por aí de países mais prósperos que os nossos com cargas tributárias significativamente maiores, como Alemanha, Itália, França, Suécia ou Dinamarca. E até de países com perfil mais parecido, como Argentina, Portugal, Rússia. Em compensação, se você procurar países com cargas tributárias realmente baixas, vai achar lugares que não são tão atraentes assim, como Paraguai, Etiópia, Afeganistão, Nigéria e Líbia. E inclusive, só uma curiosidade agora, lembra aquela conversa de que estatística é a arte de torturar os números até eles mostrarem o que a gente quer que eles mostrem? Olha só como usando os mesmos dados dá para pintar 3 cenários completamente diferentes sem falar nenhuma mentira. Mas voltando ao assunto, como dá pra ver, a nossa carga tributária não é nada demais, tá? Se você procurar, você vai achar exemplos de alguns países com cargas maiores, de outros países com cargas menores, mas no final das contas a nossa carga tributária tá bem mais ou menos aí, bem normalzinha. Isso quer dizer que tá tudo bem, tudo certo, que não tem nada de errado? Não, não quer dizer isso, tá? O nome do vídeo é Reclama Direito, não é Não Reclama. O que isso quer dizer é que a questão é mais complexa do que simplesmente sair por aí repetindo tá caro, tá caro, tá caro, ficar repetindo um monte de bordão, um monte de frase pronta e fazendo um monte de xingamento que não leva ninguém a lugar nenhum. Tá? Se a gente quer realmente combater o problema, a gente precisa primeiro conhecer o problema. Então, ok, se a nossa carga tributária não é tão alta assim, por que aqui tudo é tão caro? Qualquer pessoa que te der uma resposta para esse problema, que vier te apontar uma única coisa como uma resposta para esse problema, é um mentiroso desonesto. Tá? Mas tem uma infinidade de fatores, infinidade é exagero, tem um monte de fatores que influem nessa questão, mas eu vou me concentrar aqui só nos que dizem respeito a imposto. Tá? E o primeiro deles, o primeiro que a gente precisa destacar, é a confusão que é o sistema de impostos brasileiro. A quantidade de impostos diferentes, regras, exceções, legislações específicas, brechas, etc. que a gente tem que enfrentar é uma coisa completamente insana. Desde a Constituição de 88 já foram editadas mais de 290 mil normas tributárias no Brasil, e essa maluquice faz as empresas daqui gastarem mais de 2.600 horas de trabalho por ano para fazer a contabilidade e decifrar essa confusão. Isso é tempo perdido, isso é dinheiro jogado fora, isso é horas de trabalho desperdiçadas por causa de excesso de burocracia. Isso só serve para encarecer a produção, para acabar com a eficiência das empresas e para favorecer a corrupção. Mas esse ainda nem é o fator mais grave, tá? O que pesa principalmente nos preços, na minha opinião, é onde esse imposto é cobrado. Porque, eu não sei se você sabe, tem um imposto aqui no Brasil que é relativamente bem barato. Inclusive a maior parte da população não paga praticamente nada, ou literalmente nada, que é o imposto de renda. Uma grande parte da população não paga absolutamente nada e mesmo quem paga, paga pouco comparado com outros países. A alíquota máxima aqui no Brasil, por exemplo, é 27,5%. No México ela chega a 40% e 45% na Austrália. No Canadá você paga 2 vezes, uma federal e outra regional. E na França, a partir de 2014, se você for realmente rico, seu imposto de renda pode chegar a 75%. Tá, claro, mas e daí? Por que ter um imposto de renda barato é um problema? Porque se você tem uma carga tributária que passa de 30% do PIB e essa arrecadação não está saindo do imposto de renda, ela tem que estar saindo de algum lugar. E esse lugar vai ser a tributação que mais encarece a produção, que mais encarece todas as coisas que você compra, que mais prejudica a indústria nacional, que é a tributação sobre o consumo. Para você entender como isso acontece, vamos imaginar aqui uma pessoa fictícia vivendo num país imaginário
que recebe um salário de $1.000 e gasta tudo em pão de queijo. No primeiro caso, essa pessoa está num país que cobra 50% de imposto de renda. Então, do salário dela de $1.000, o governo cobra 50% e ela fica com $500. Nesse país, o pão de queijo custa $1. E como a tributação está toda no imposto de renda, esse pão de queijo não paga imposto nenhum. Ele é vendido a $1 mesmo. Então a pessoa vai lá, gasta o salário dela todo, o que sobrou, e ela compra 500 pães de queijo com esse dinheiro. Agora vamos imaginar que essa mesma pessoa vive num país que não cobra nada de imposto de renda. Então ela recebe os $1.000 e fica com o dinheiro limpinho sem pagar nada para o governo. Mas em compensação o governo cobra os mesmos 50% de impostos sobre a produção e consumo. Então esse pão de queijo que ela vai comprar vai ser tributado. O vendedor, para não sair no prejuízo, aumenta o preço do pão de queijo para $2. Assim ele pode pagar os impostos e continuar recebendo $1. E aquela pessoa que tinha $1.000 para gastar, chegou lá, comprou tudo em pão de queijo também e também saiu com 500 pães de queijo, afinal custavam $2 cada um. Então você nota que a princípio parece que não faz diferença nenhuma onde é cobrado o imposto, né? Nos dois casos a conta deu exatamente na mesma no final das contas. As duas pessoas receberam $1.000, as duas pessoas compraram 500 pães de queijo, os dois empresários receberam $500, os dois governos arrecadaram $500 de imposto. Então, a princípio, parece que não faz diferença nenhuma, que é uma questão puramente psicológica. Mas como você deve estar suspeitando, não é. Primeiro, porque esses dois países não vivem isolados no vácuo, né? A gente vive hoje numa economia globalizada, os mercados mundiais consumidores são disputados à tapa e a indústria nacional do país que cobra impostos sobre a produção fica prejudicada, fica capada para disputar mercado externo. É óbvio que as pessoas de países importadores vão querer comprar o produto mais barato e eles não querem nem saber dessa história de imposto. Então a indústria do país que tributa demais a sua produção vai tomar ferro dobrado por causa disso. Isso significa menos lucro para as empresas, isso significa menos demanda para elas, isso significa menos empregos, isso significa menos dinheiro entrando no país. E não só isso, mas as empresas nacionais começam a tomar ferro dentro do próprio país, porque você que é cidadão do país, você está cagando para essa história de imposto também, você quer comprar o mais barato. E se o importado é mais barato, você quer o importado. Dane-se quem pagou o imposto de renda ou deixou de pagar, você não quer saber dessa história. E aí, de novo, mais importação, menos lucro para as empresas, menos empregos, menos geração de renda, mais dinheiro saindo do país. E o que acontece? As empresas nacionais vão lá atrás do governo para criar barreiras, tarifas de importação, para dificultar a importação do produto externo. Você conhece essa história de algum lugar? Pois é. Então a gente tem que lembrar da próxima vez que a gente for reclamar sobre imposto que o principal problema é onde esse imposto é cobrado. Ficar o tempo todo reclamando que tá caro, fazendo postagem de Facebook, ou achando que o governo arrecada muito dinheiro, que a gente tem condição de ter serviços de primeiro mundo, esse tipo de coisa só serve para ajudar a dar força a político falastrão. Qualquer tentativa realista de melhorar a situação dos impostos no Brasil precisa necessariamente passar por uma reforma tributária para limpar, para reduzir essa confusão que é o sistema tributário brasileiro e por uma desoneração do consumo e da produção, o que significa necessariamente transferir uma parte desse peso dos impostos para a tributação sobre a renda. E a gente precisa aprender a lidar com isso, para não ficar gritando só frase de efeito que só serve para fazer barulho, vender jornal e eleger picareta.